Olá, boa noite. Boa noite para quem está aqui assistindo e para quem está assistindo depois a live gravada. Meu nome é Érica. Eu estou aqui numa série de lives que antecedem a Semana da Dança Contemporânea e esta é uma das lives para a gente conversar sobre dança. E hoje o assunto é como começar a dança contemporânea do zero. Então, seja bem-vindo, boa noite para quem está chegando. E eu separei aqui um roteirinho para eu não esquecer de nada. Eu vou aproveitar, gente, eu confundo os dias tudo, mas hoje é domingo. Eu quero falar hoje com vocês, boa noite, boa noite. Eu quero falar hoje com vocês, o tema que eu separei para a gente conversar é como começar a dança contemporânea do zero. Quem nunca fez isso, como você pode começar? E daí eu vou conversar algumas coisas com vocês e vocês podem me enviar perguntas e a gente vai trocando ideia para chegar num ponto comum. Então, deixa eu ver o meu... Olá, Penélope! Então, voltando aqui ao nosso assunto, né? Como começar dança contemporânea do zero. Antes de eu falar o que eu sugiro para quem quer começar do zero, ou para quem lida com pessoas, quem é professor de dança, de repente lida com pessoas que estão chegando, né? Antes de eu falar meu ponto específico sobre isso, eu queria só dar uma leve contextualizada em o que é dança contemporânea. Muitas pessoas sabem, muitas pessoas nunca ouviram falar, ou muitas pessoas têm opiniões divergentes dessa que eu vou colocar aqui. E tá tudo bem, todas as opiniões são legais. Mas eu quero deixar claro, assim, a partir de que ponto que eu estou falando para a gente conseguir conversar e trocar, tá bom? É o seguinte, a dança contemporânea, num contexto geral, ela é uma dança, assim, eu vou fazer uma comparação com outras danças para ficar mais fácil. A primeira coisa que eu tenho que contextualizar vocês é que, quando a gente fala dança contemporânea, o que a gente entende de dança contemporânea é muito relacionado à história da dança ocidental, tá? Não tem muita assim, ligação com esse termo com a dança oriental, tá bom? Apesar da dança contemporânea abarcar essas coisas todas, o que eu vou falar agora, ela tem uma cronologia mais ocidental, tá bom? Então, vamos lá. De uma forma muito assim, simples, existe a dança arte, tá? A dança manifestação artística. Por muito tempo foi considerado que o balé era a dança arte. As outras danças eram dança aleatória, dança pagã, dança para os deuses, dança para festa, dança diversão. A dança arte era o balé, tá? Por um bom tempo. E aos poucos os artistas foram reivindicando, né, a dança arte em outros formatos, não só naquele formato do balé. E vários artistas contribuíram para que essa ideia de que a dança, que não era o balé, também fosse uma dança artística, isso foi vindo, né, com os anos, como eu disse, na dança ocidental, tá? Não estou falando da dança oriental. E tivemos alguns percussores, né, que conseguiram quebrar essa hegemonia do balé. E muitos conhecem, já ouviram falar da Isadora Duncan, da Martha Graham, que são os modernistas, digamos assim. Então, teve lá a dança moderna e tem a dança contemporânea, que é uma continuação desse processo. Muitos nem consideram divisão, tá? Dança moderna e dança contemporânea. Muitos consideram só essa atitude de entender que a dança-arte não é só aquela que é o balé, que é aquela representação, que é aquela dança que conta uma história. Não que isso seja ruim, balé é uma arte linda, tá? Mas ela não era a única arte dança. Então foram surgindo pessoas que trouxeram outras formas de trabalhar com a dança de forma artística, né? Considerado arte. E a dança contemporânea, a linha assim que eu atuo, vem desse pessoal também que entende que a manifestação artística ela vai por outros caminhos. E o mais importante que eu estou colocando aqui da dança contemporânea, que é a que eu atuo, é que é uma dança que ela não está vinculada a nenhuma técnica específica, a nenhum corpo específico.
a nada específico, na verdade. É uma dança que, teoricamente, ela é bem abrangente, bem generosa. Você não precisa ter um perfil, um físico tal para poder dançar dança contemporânea. Você não precisa dançar o estilo de dança tal para ser considerado dança. E você não precisa estar num teatro para que seu trabalho de movimento seja considerado um trabalho artístico de dança. Então, a dança contemporânea ela é uma dança que ela é mais generosa assim nas possibilidades. Então, quem quer começar a dançar dança contemporânea, o que eu acho assim o mais importante é você entender que não existe um formato. Qualquer formato é um formato possível. Mas aí que está o problema. Como não tem um formato que tem que ser o formato, muitas pessoas entendem que porque não tem um formato é qualquer coisa. E não é bem assim, tá? Não é porque não tem uma técnica específica que qualquer coisa é dança contemporânea, tá? Então, a minha atuação, que eu vou conversar com vocês, as dicas que eu vou trazer de movimento, elas são da dança contemporânea, mas de uma linha que entende que tem muito trabalho corporal que se faz para se chegar nessa tal de dança contemporânea, mesmo abrangente, ela tem um trabalho, né, anterior a essa manifestação artística, e ela está muito longe de ser qualquer movimento, tá? Não é porque não tem um movimento que é qualquer movimento, tá? Então, isso precisa ficar um pouco claro. E nesse campo da dança contemporânea, arte, existem vários procedimentos e protocolos e estudos e formas de se fazer a arte, para virar a arte que vai lá e vira performance, e vira dança no palco, enfim. E tem esse trabalho anterior, que é o que faz a dança virar arte. Eu estou focando, né, na Semana da Dança Contemporânea, aqui nessa nossa conversa, nesse pedaço do fazer a dança contemporânea. Não estou focando no produto artístico, tá? Mas ele existe para quem quer fazer, mas você não precisa se preocupar em fazer um produto artístico para vivenciar a dança contemporânea como uma experiência para você. O que eu acho mais rico nessa história é que, como ela é muito abrangente, ela abre a sua possibilidade de se relacionar com o movimento, e o tema principal da dança contemporânea é o corpo. Então, você tem um leque de possibilidades de se aprofundar no seu próprio corpo, em se conhecer, entender seu corpo, como que ele movimenta, como que você sente, como que você age, por que que você tem dor aqui, dor ali, por que que o alongamento vai mais assim, por que que não vai mais daquele jeito. Então, esse universo do fazer da dança, ele é muito rico em termos de movimento, de mobilidade, de saúde corporal. E é nesse pacote, né, nessa fatia, que eu estou abrindo, né, uma lupa e conversando com vocês sobre esse processo. Então, deixando claro que mesmo que você esteja começando na dança contemporânea, a dança contemporânea, sim, é uma arte que visa um produto artístico, sim, apesar de serem vários, não existe um formato de produto, né? Existe esse desejo de virar expressão artística. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas é bom você saber, se você está começando, que existe esse intuito da dança contemporânea de chegar numa expressão artística. Porque quando você entende esse lugar da dança contemporânea, isso já modifica um pouco a sua atitude em relação ao seu fazer na aula. Que você não vai fazer a aula para fazer um exercício, para ser o seu fitness, para ser a sua diversão. Você vai fazer a aula para entrar em contato com questões corporais de mobilidade sua e que tem a ver com a sua expressão, seja ela num palco, seja você com você mesmo. Não precisa ser sempre assim, mas é importante que você saiba que tem esse intuito. Por isso que ela é tão minuciosa,
específica, porque quando você tem uma preocupação em uma expressividade, qualquer detalhe faz a diferença. Então, por isso que os movimentos, as aulas de dança contemporânea, principalmente que eu vou conversar aqui com vocês, ele é tão cheio de detalhes, tão cheio de coisinha. Ai, para que tudo isso? Né? Então, é para vocês entenderem que é por isso que ele é tão recheada de detalhes, porque quanto mais detalhes a gente tem contato, tem acesso, mais rica se torna a sua relação com o seu corpo, a sua possibilidade de relação, e isso aumenta o seu leque expressivo para seja lá o que você quiser expressar, tá? Então, mesmo nosso objetivo não sendo fazer uma apresentação artística, é importante você saber desse pano de fundo, tá? Para entender, às vezes, o porquê que algo é tão específico e não pode ser de outro jeito e tal, tá? Então, a primeira coisa que eu diria para quem está começando é se informar sobre o que é dança contemporânea. Um pouquinho, eu dei um contexto muito geral, tem trabalhos de diversos tipos, porque quando você for procurar um trabalho que tem esse nome, dança contemporânea, para você também perceber se aquela proposta de dança contemporânea é um pouco que você está buscando ou não, se condiz com o que você acha que é. Porque se você não sabe o que é, você chega num lugar, você vai ficar refém da explicação que a pessoa te dá. Por exemplo, aqui, se você nunca ouviu falar de dança contemporânea, você vai estar refém do que eu estou te falando. Você não tem nem a chance de discordar de mim para a gente criar um diálogo e crescer junto, por exemplo, tá? Mas é importante você sempre saber o seu contexto, não só para dança contemporânea, né? Para qualquer coisa. Mas como a dança contemporânea é muito abrangente, é importante você saber um pouco disso, tá? Inclusive, eu vou falando assim um pouquinho da minha história, né? Quando eu dançava na academia da minha cidade, assim, né? Esses festivais, né? E eu dançava dança contemporânea, né? No grupo de dança. E hoje em dia é muito engraçado quando eu lembro, né? O que para mim era dança contemporânea naquela época. Quer ver? Como que é, gente? Eu não sei nem quanto que foi. Década de 90, tá? Eu achava, para mim, como eu dançava, a minha experiência que eu tinha era o que a minha professora mostrava, né? E o que eu via nos festivais de dança, esses festivais de competição, sabe? Que faz a coreografia para competir. E tinha as modalidades de competição. Tinha o balé, tinha a dança moderna, dança livre, dança um monte de etiqueta. E eu dançava dança contemporânea, né? Achava que dançava, não sei. E na minha cabeça, né, e muito na época, a dança contemporânea é assim, essa dança que rola no chão, que faz o pé assim meio esticado, uma dança mais pesada, mais sofrida, é dança contemporânea. Era um critério assim, muito nada a ver. E eu tinha certeza que era isso, né? E na época eu também nem queria saber se era ou se não era, nem me preocupava se era ou se não era. E eu acho que se eu tivesse me preocupado com isso antes, eu acho que eu teria conquistado algumas coisas mais cedo, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque você pode fazer uma dança nas pontas com uma música clássica e ser uma dança contemporânea. O que vai definir o que é uma dança contemporânea não é se rola no chão, se faz pé em flex, se faz careta, se é música de percussão, ou se é um monte de gente maluca correndo. E daí, porque subiu na ponta é balé. Não é isso que diferencia, tá? Pensando que o balé tinha uma estrutura, contava uma história, um coreógrafo, alguém inventava, tinha uma hierarquia, o bailarino principal, o corpo de baile, tinha uma hierarquia, assim. Essa estrutura na dança contemporânea não existe mais. Não existe bailarino principal, não existe hierarquia, você pode fazer qualquer dança em qualquer ordem, não tem que começar no meio do palco, você não tem que seguir uma história. Tem algumas estruturas rígidas da dança, né, que vinha da estrutura do balé, para ser arte, tinha que ter tudo isso, que elas começaram a não ser mais fundamentais para que a arte acontecesse. E na dança contemporânea, o que é o mais evidente? É você com o seu corpo. Então, eu volto ali naquela minha fatia, né? No trabalho corporal para se fazer arte, esse trabalho corporal é um trabalho de você aprender a perceber-se enquanto ser movente, enquanto ser que sente, move,
sente enquanto move, o seu mover afeta o seu sentir e isso modifica o seu fazer e esse processo, você toma consciência desse processo e você começa a realmente ter uma intenção de se aventurar nessa investigação do próprio corpo enquanto local de expressividade. Ele já é, o corpo é expressivo, né, por si só, mas a gente tem uma intenção na dança contemporânea de dar uma dilatada nessa expressividade. Então, quando você vai fazer um trabalho de dança contemporânea, ele tem uma grande parcela de investigação, você, com você mesmo. Ou seja, se você vai fazer uma aula onde tem um professor que ensina o passo de dança, ensina a sequência e você imita, você faz a mímica, você vai fazendo até conseguir fazer, vai repetindo até acertar, mesmo que sejam movimentos doidões e legais, isso não é dança contemporânea, porque o formato não condiz com a proposta contemporânea, que é não ter hierarquia, não tem alguém que ensina e alguém que aprende. Você investiga o seu mover e você chega na sua expressividade, esse foco de dentro para fora. Então, se uma aula de balé, por exemplo, onde o professor passa uma sequência de balé na barra lá, quem faz balé sabe, né? Faz lá um plié lá. E ele te incentiva a prestar atenção nos seus próprios processos, a respeitar a sua amplitude, a sua anatomia, a se perceber, né? Onde as suas correções, os seus aprimoramentos vêm dessa percepção da sua individualidade. É um professor que está nesse pensamento contemporâneo. Um professor que dá o mesmo movimento e corrige, está certo, está errado, faz 1000 vezes até acertar, não importa o movimento que esteja fazendo, ele está numa outra, é um outro formato. Não tem formato melhor do que outro, tá? Mas é importante você saber das diferenças, porque às vezes você até dá aula, e você dá aula de dança contemporânea, e só que a forma que você oferece, né, esse saber, às vezes você está fazendo de uma forma anterior ao balé, né? Essa forma de eu ensino e você aprende. E isso a gente anula, né, a pessoa que está recebendo. Então, quem quer começar com dança contemporânea, que é o assunto aqui de hoje, eu acho que é importante você saber um pouco desse contexto. Primeiro, para você sentir se o lugar que você está se aventurando, né, a conhecer, a experimentar, tem um mínimo, né, de abertura para você se posicionar, se conhecer, se expressar. E para você também saber que você tem um papel muito protagonista na dança contemporânea. O professor, o tutor, ele vem com orientações e sugestões para você se investigar. Então, não é um lugar passivo que você vai chegar, vai receber a informação, a aula e pronto, resolveu. Não é assim que funciona. Se você tem se você acha que isso vai acontecer, talvez você se frustre numa aula, numa aula de dança contemporânea, acha que o professor não está te dando muita atenção, acha as coisas muito soltas, mas é porque você, de repente, está com uma expectativa de receber uma aula, tipo, vou lá na academia, faço aquela aula, vou dar um exemplo bem, assim, simples, tipo, uma aula de academia dessas danças, tipo zumba. Tem um professor dançando e você vai imitando os movimentos, super legal, assim, não estou falando que é ruim, nada disso, mas só o formato. Às vezes você vai numa aula de dança contemporânea e você espera esse formato. E não é assim que acontece. E você não tem paciência de ficar entendendo, você já quer fazer. Tá? Então, e daí às vezes você fica frustrado e fala que a dança é ruim, que o professor é ruim. Às vezes pode até ser que seja ruim mesmo, mas às vezes só tá assim, você só não tá alinhado com a proposta da aula. Então é importante você saber de antemão qual que é, né, a proposta para você entender se você quer experienciar isso ou não. E o que eu acho legal disso para quem está começando e para quem já faz? É justamente isso que é o precioso da dança contemporânea, no meu ponto de vista. Ela
pressupõe você olhar para si, você ter um olhar com muito cuidado para si mesmo. Então você começa a ficar, quanto mais você faz dança contemporânea, você fica perito no seu próprio corpo, no seu próprio movimento. Você começa a se conhecer, a se entender mais, se respeitar, se posicionar e se exigir mais. Se você também, no sentido assim, você sabe que você pode mais porque você sente que o corpo vai mais e você só não foi porque você está com preguiça hoje, não sei. Você toma as rédeas. Não é fácil tomar as rédeas, né? Porque se a gente toma as rédeas, a gente assume as responsabilidades também do sucesso e do fracasso. Então é mais fácil, às vezes, né? Ter o professor que ensina ou o professor que é ruim, porque daí a culpa é dele, né? Então, às vezes é mais fácil nesse lugar. Não é certo nem errado. É só você entender que na dança contemporânea não tem como você fugir dessa responsabilidade, tá? Não que você vai ficar solto sozinho, tendo que aprender tudo, mas você tem que ter, no mínimo, essa abertura de olhar para si, tá? Então, quem está começando, acho que a primeira coisa é entender isso, que é um mergulho em si, tá bom? Deixa eu só pegar aqui meu roteiro para eu não esquecer de nada. E vocês podem fazer pergunta que eu vou tentar responder todas, tá? Bom, tá. Voltando aqui. De todas as questões, então, né, da dança contemporânea que temos, né, da dança arte, a arte da dança contemporânea, uma questão principal que tem é a questão do peso, tá? Literalmente a gravidade, o peso. Vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem rapidamente. No balé, no estilo balé clássico, toda a técnica é feita para você ir contra a gravidade. Você vai levitar tanto que fica na ponta do pé. As bailarinas são carregadas, elas são leves, os movimentos são leves, você não tem peso. É tudo para cima, tá? Então é um lugar normalmente quase onírico, assim, né? Bem romântico, né? Nesse lugar, suspenso, tá bom? A dança contemporânea, além de tudo que eu falei, a primeira coisa que ela faz no começo foi meio assim incisivo, né? Mas não precisa ser assim, ser uma coisa de briga, de ligação, não é nada disso. Mas ela faz o quê? Ela leva toda a atenção para o peso, para a gravidade. Toda a importância é do peso do corpo, tá bom? Então você começa a dar importância para o peso, para a materialidade do corpo, para o cansaço, para o tempo, né? Se você for pensar hoje em dia, nossa, eu vou fazer uma ponte bem. Vou fugir um pouco do assunto, mas tem a ver, né? A arte contemporânea acaba que fala disso também. Mas se for pensar, né? Que os. Como fala, as estéticas, né? Fazem o quê, né? Tira a ruga, tira a marca do tempo, levanta, tá negando, né, o registro do tempo no corpo, tô negando a ação da gravidade com o tempo. Não, eu sou isenta à gravidade, eu sou isenta ao tempo, né? Eu nego, eu não quero. A dança contemporânea, ela é o contrário, ela fala sobre isso, tá? Sobre a materialidade, sobre o tempo, sobre a carne, sobre dor, sobre suor, sobre coisas que são do corpo, tá? Antes, o tema da arte era uma história, alguma coisa de fora. A dança contemporânea começou na dança moderna, mas ela vem muito forte com questões do corpo mesmo. Então, o assunto, tudo que tem a ver com o corpo, com a materialidade do corpo, com os medos, as sensações, pensamentos, sentimentos também, mas a questão mesmo, pele, osso, músculo, peso, gordura, ruga, celulite, o que for, faz parte do assunto da dança contemporânea. E tudo ronda, mais ou menos, né, nessa questão do peso, de entender a ação da gravidade no seu corpo. Então, muitas técnicas de dança contemporânea lidam com a questão do peso. Por isso que muitas vezes, quando você vai fazer aula de dança contemporânea, você faz aula no chão.
deitado no chão. Que é o que seria o deitado no chão? Você está ali entregue à gravidade. Você está sentindo o corpo entregue ao chão. Até para eu ficar em pé aqui, sempre estou sentada. Mas para eu ficar sentada aqui, tem um mínimo de musculatura ativa. Se ela desligar total, eu desmaio igual geleia, né? Então, quando eu estou deitado no chão, eu realmente sinto a sensação da gravidade atuando em mim. Então, a dança contemporânea tem isso muito forte, tá? E, voltando para mim agora, eu, em especial, o meu trabalho é todo pautado em como que a gente lida com esse peso. Tanto para você ficar em pé, ou quanto para você criar movimentos, né? Então, por exemplo, o meu trabalho de dança contemporânea, ele posso dizer que ele é um estudo de como a gente lida com o peso. Eu uso o termo, não sei se vai ficar meio técnico falar aqui, mas eu vou falar porque é um termo que eu gosto, mas nem todo mundo, quem não é da dança às vezes não entende, que é o termo ponderal. Ponderal tem a ver com peso, mas dá uma ideia de balança, você vai ponderando, você põe para cá, não é o peso, mas é a relação, né? Como que esse peso vai para cá, vai para lá, e como que você pondera e equilibra para gerar os movimentos de equilíbrio, ou para um lado, para o outro, como que você lida com a ação da gravidade, você cria essas sensações. Então, por exemplo, o meu trabalho na dança contemporânea, nesse universo da dança contemporânea, eu, Érica, atuo no que eu chamo de poética ponderal, que eu lido o quê? Formas poéticas de lidar com esse peso, de sentir, se entregar e suspender. Isso não fui eu que inventei, isso foi desde a década de 60, quando começaram a vir, o pessoal, os modernos começaram a vir, mas isso é para vocês entenderem que isso é o tema, por exemplo, da dança que eu faço até hoje. Tá? Para entender assim, a dança contemporânea, então, não é a sequência de dança que eu passo, mas de repente a forma que eu sugiro que você sinta os pesos, né, no corpo acontecendo, que você se permita entregar com a gravidade ou não deixa a gravidade tomar conta, você só pega ela para impulso dentro daquela sequência coreográfica. Então, o que importa não é a sequência coreográfica, é como que você sentiu essa gravidade em você, por exemplo, tá? Então, quem está começando, voltando aqui ao tema de hoje, né? Quem está começando a dança contemporânea, é importante você ter essa abertura, né? Essa percepção de entender que a dança contemporânea, ela não é o que você vê a pessoa fazendo, não é a sequência de dança em si, dizer como que ela vai experienciar aquele movimento no próprio corpo, como que ela sente. E daí, o que acontece? Se você não consegue sentir o próprio corpo, daí começa a ter o problema, que é, na verdade, quem começa com dança contemporânea, a primeira coisa que você tem que fazer é um trabalho de conscientização corporal. Para quê? Justamente para desenvolver a sensibilidade no seu corpo, para poder sentir essas nuances e quando você for experimentar o movimento, você não ficar só na superfície, na casca do movimento, no desenho, você realmente aproveitar aquela pauta coreográfica para você usufruir dessas sensações que aquilo te gera. Então, a sua dança seria assim, é como que você, na sua individualidade, se deixou, se permitiu experienciar isso. E é o seu jeito hoje, amanhã é outro, depois é outro. Mas a dança contemporânea, ela lida nesse lugar. Tá bom? Será que está ficando muito confuso, muito técnico? Se eu estiver falando muito técnico, vocês me avisam, que às vezes eu dou uma viajada grande, né? E o que eu acho legal é o seguinte, como a dança contemporânea, ela faz você ficar em contato com você o tempo inteiro, quando você vai fazer qualquer movimento, seja uma caminhada, a ginástica, musculação, pilates, yoga, o que for
que você for fazer, você vai estar muito sensível ao seu corpo, muito mesmo, tá? E você começa a perceber, assim, nítidas modificações na sua forma de fazer o movimento. Você começa a se preocupar com coisas que você não se preocupava antes, de repente com a direção, com excesso de tensão num lugar específico do corpo, se o pé está paralelo ou se ele está levemente aberto. Você começa a sentir no seu corpo que um micro ângulo para fora modifica toda a experiência do movimento. Então, como você fica perito em sentir o seu próprio corpo, você consegue também dar um upgrade assim, ó, na sua performance, em tudo que tem a ver com movimento. Simplesmente porque você está com a sua lupa dentro de você, sua lupa perceptiva, você está sentindo o que está acontecendo. E você não está só imitando o desenho que alguém mandou fazer. E se alguém mandou fazer, você faz. E se ninguém fala que está errado, você continua fazendo. Isso começa a não fazer mais parte do seu repertório, assim, da sua forma de agir, porque você não consegue mais não sentir o próprio corpo. Então, minimamente, você já melhora a sua performance em diversos aspectos. E é isso que eu acho legal da dança contemporânea. Independentemente se você vai fazer dança, arte, é lindo, é uma delícia, pode fazer se quiser. Mas você não precisa querer fazer a dança arte, porque essa experiência, essa vivência, esse cuidado e essa sensibilidade com o próprio corpo, eu acho que ela é fundamental para qualquer pessoa. E no caso aqui, agora fazendo um recorte específico desse momento que nós estamos vivendo, na pandemia, tanto é que a gente está aqui agora, né? Muitos, assim, a gente está tendo muita relação de movimento pela tela, né? A gente vê a tela e a gente faz o que a tela está mandando a gente fazer, né? A tela não, né? Mas o que acontece? Se você não tem já dentro, eu faço aqui, mas não é na cabeça, né? No corpo, que a sugestão de movimento vinda aí da tela, ela passa por você para te gerar uma sensação e você vai se envolver com a sua sensação e não ficar olhando a tela e imitando o que a tela está fazendo. Nesse período, né, que a gente está nesse isolamento e você está tentando fazer algumas coisas olhando aqui na tela, até se eu for fazer as aulas, por exemplo, que você vai fazer comigo, se você ficar olhando o que eu estou fazendo e querendo imitar o que eu estou fazendo, você vai aproveitar 2% do trabalho. E de repente você vai começar a se desinteressar, vai achar que não é legal não, tá? Então é importante você entender que os trabalhos de dança contemporânea, as conduções, elas são feitas para que você desperte a sensação e você assuma as rédeas do seu trabalho. Não tem ninguém de fora de você, a não ser você mesmo, que vai garantir a sua evolução. E é claro que conforme você vai desenvolvendo, né, as suas habilidades, você também vai escolhendo melhor as atividades que você vai fazer ou não. Às vezes vai ter uma atividade que antes você achava legal e hoje em dia você faz, você já fala, nossa, parece que não é tão legal assim. Ou uma atividade que você não gostava e de repente com essa nova percepção você passa a gostar de fazer, porque não é a atividade, é o que você se propõe a processar internamente, a interagir, a sentir e realizar a partir da atividade. Tá certo? Faz sentido isso para vocês? Quem está aqui, se isso, não sei se isso faz sentido para vocês, dessa forma, eu tô falando, lembrando, né, que se alguém chegou aqui depois, eu estou falando da dança contemporânea, eu fiz um recorte, deixei bem claro que é a minha forma, tá? Dança contemporânea é um universo rico, maravilhoso e muito amplo. E justamente por isso é importante, se vocês querem participar da semana da dança contemporânea que eu estou propondo e desses encontros que eu vou fazer, é importante vocês entenderem, né? Em que lugar da dança contemporânea eu estou, para vocês também entenderem as propostas que eu vou sugerir para vocês e conseguir aproveitar da melhor forma, né? Tarará, deixa eu ver aqui. Por exemplo, tem
eu estou fazendo um desafio de movimento com as minhas alunas online, né? Tem um curso online, eu fiz um desafio e eu estou fazendo um desafio também. E é muito legal, já está na segunda semana do desafio e eu acompanho, né? Elas têm que fazer, tem as regras lá, elas têm que escrever. E, gente, é muito legal perceber o quê? Que quando elas refazem o movimento, é o mesmo movimento, é a mesma sequência de movimentos. Mas a percepção que elas têm, o que elas descobriram, o que elas fizeram, o que elas fizeram, não tem nada a ver com a primeira vez que elas fizeram o movimento. Então, assim, você realmente sentir, perceber que sentiu, e você começa a perceber que você é capaz de sentir por conta própria. Gente, isso é uma beleza. Isso é assim, nossa, é tudo de bom. Você não precisa do professor para te corrigir, quase, do personal. Você não vai, não estou falando que o personal é ruim, muito pelo contrário. Mas se tem um personal lá para você, seja um personal de ginástica, de dança, o que for, em vez de você pagar o personal para ele ficar te corrigindo, você já vai saber tanta coisa que você vai pagar o personal e ele vai potencializar as suas descobertas. Você vai crescer ainda mais, porque você não vai estar lá fazendo para alguém te corrigir, tipo o personal vigia, né? A polícia que fica lá olhando e vê se você está fazendo mesmo. Não fica essa relação, não. O nível de troca sobe demais e você consegue, de fato, tomar conta do seu próprio processo, e quem está te acompanhando também consegue perceber a sua evolução e consegue puxar mais ainda o seu processo, né? Então, não estou falando que você fica assim, pronto, sei tudo, não preciso de ninguém. Não, porque a gente sempre precisa de outras pessoas, né? Até para crescer, a gente precisa de olhares diferentes dos nossos para a gente conseguir crescer. Mas se você é o seu primeiro olhar, acho que é isso, você sendo o seu primeiro olhar, o seu crescimento em todos os aspectos, com certeza, ele é melhor, não melhor, ele é mais duradouro, ele é mais seu, ele realmente é seu, porque quando você sente que foi, que uma coisa aconteceu, ninguém tira isso de você, a mesma coisa que você acertou, errou, que você esqueceu, é uma experiência sua, você sente, e nada tira o seu sentir. Quando você sente, você não tem dúvida de que é aquilo, tá? Olá, Peggy. Então é isso, gente. Não sei se vocês que chegaram aqui, que eu falei, né? Como começar do zero. Eu não sei se vocês estavam esperando que eu fosse ensinar um movimento muito fácil para quem não sabe se mexer. Às vezes acho que é isso, né? Começar do zero. Começa com um movimento muito simples e muito pequeno que qualquer um pode fazer. Não é o que eu penso. Começar do zero é você entender de onde que vem o que a gente está conversando aqui, para onde que isso pode caminhar, para você até ter a chance de decidir se você quer isso mesmo. Porque vamos imaginar que você quer aprender uma sequência de movimentos diferentes, mas você não quer se envolver, você só quer aprender e pronto. Provavelmente você não vai ter paciência de ficar me escutando. Então é melhor você nem participar, porque eu vou chamar muito a sua atenção para você se perceber. Então, para você entender, então, até para ficar claro, assim, mesmo eu ensinando na Semana da Dança Contemporânea, eu estou querendo ensinar uma sequência para vocês de dança. Mas isso não é o mais importante. Não é para vocês aprenderem a sequência. Então, se alguém for participar da dança na semana, achando que vai aprender uma coreografia super, e chegar lá, não tem, nem aprendi um passo novo. Nossa, daí você vai falar que a dança contemporânea é chata. Não, é para você entender o contexto. Tá certo? Eu acho importante a gente conversar. Vou colocar aqui a Alexandra, deixa eu compartilhar aqui. A abordagem da Érica, sua abordagem de dança virou a chavinha da consciência corporal para mim em 2018. Olha, 2018, gente! Que legal, Alexandre! Arrasou! Muito bem. E assim, gente, o que eu falo aqui para vocês
são coisas que eu também estou aprendendo. Eu falo com vocês, mas olha, eu tenho plena consciência que o ouvido mais perto da minha boca é o meu, tá? Eu falo coisas que eu preciso estar escutando todo dia, porque eu também, às vezes, quero fazer logo o negócio, ponto, e acabou. Né? Eu, às vezes, também fico sem paciência e fico, ai, essa coisa de ficar pensando no corpo, ai, eu também tenho uns momentos assim, né? Hoje em dia menos, porque, na verdade, quando eu me proponho a fazer isso, gente, realmente é muito bom, assim, eu consigo dedicar um tempo de qualidade muito grande, eu comigo mesmo, assim, tendo um cuidado. E, assim, por exemplo, né, até eu conversei isso hoje com as minhas alunas, não tem muito a ver aqui, mas talvez alguém se identifique. Neste momento, hoje, Érica, hoje, eu tô, se for pensar, no meu pior momento físico para dança. Eu não tô praticando o que eu deveria. Eu também engordei pra caramba na quarentena. Eu também fiquei com as minhas rotinas bagunçadas. Eu tenho um monte de coisas, assim, que às vezes também eu falo assim, ai, gente, Érica, né, chega, já deu, né, deixa a dança para os mais jovens, né, e tal. Eu penso isso também, né, que eu estava falando com uma aluna sobre isso, né, mas aí, se eu pensar nisso, tipo, eu não quero fazer esse movimento porque, tô meio gordinha, o pessoal vai ver que eu tô meio pançuda, tô meio com preguiça, não tô afim. Essa é uma postura, assim, muito... Eu tô preocupada, então, com a forma, com a casca, com o que está em volta. É muito parecido com a atitude de querer aprender a coreografia por fora. E isso é uma atitude muito incoerente com o que eu acredito na dança. Então, mas mesmo eu sabendo tudo isso, eu não estou isenta de, às vezes, sentir isso também. Então, isso me ajuda a continuar, porque é tipo assim, ó, a dança que eu estou propondo para as pessoas experimentarem, ela não tem a ver com a aparência física, com o que a pessoa está fazendo, o quanto ela consegue fazer. Meu corpo, estou com 42 anos hoje, não é o mesmo de quando eu tinha 20. Não é a mesma agilidade, não é nada. Mas se eu achar que porque eu não sou como eu era há 20 anos, então eu não tenho o direito de vivenciar, eu já não entendi nada. Tipo assim, eu não entendi nada do que eu fiz até hoje de dança contemporânea. E mais, se eu que eu estou tentando incentivar pessoas, né, a começarem. Se eu começar a me criticar por isso, eu estou dizendo, então, que a dança contemporânea é só para pessoas jovens e com corpo não sei o quê? Tem nada a ver, tá? Então, até essa forma de olhar o movimento por dentro, entender a importância, o que é, para que serve a dança contemporânea, o que ela te faz agir, pensar, essa forma que tem a ver com o movimento, mas, na verdade, ela faz você repensar também as atitudes na sua vida, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, eu estou no momento de maiores, que eu estou trocando mais, mas se eu fosse me deixar levar pela minha primeira impressão lá, o ano passado, retrasado, não lembro, que eu decidi vir para o online ou não, a decisão, se eu me deixasse contagiar por essa decisão de fora, de repente eu não poderia estar ajudando as pessoas que eu estou hoje, né? Então, eu acho a dança contemporânea, ela me permite um contato comigo em várias camadas, com o meu corpo, com a minha atitude e com a minha forma de agir também. Da mesma forma que eu preparo o corpo para dançar, esse corpo é o mesmo, né? É o mesmo. Eu estudo o corpo e quando eu danço é esse corpo, mas quando eu vou cozinhar é o mesmo corpo, quando eu vou fazer uma live é o mesmo corpo. Então a gente tem esse privilégio de toda a experiência, ela fica com vocês, não importa para onde você vai. Então, quem está começando, eu quero deixar essas palavras que, tipo, não é um lugar de você olhar para você, de mergulhar, mas você não pode entrar com um olhar crítico, de querer ser algo que não é, não tem que ser nada, é só uma chance de olhar para você como você é.
Não tem certo, não tem errado. Tem você se perceber. Ah, tá, eu estou aqui. Então, para eu chegar nesse ponto, eu tenho que fazer esse caminho. Vai ser a minha história, a minha dança, a minha trajetória. Imagina o planeta. Vamos imaginar, sei lá, a Amazônia. Todo mundo quer chegar na Amazônia. A Amazônia é a dança, tipo, é a dança perfeita. A sua dança contemporânea é a Amazônia. Quem está em São Paulo tem uma rota. Quem está no Japão tem que percorrer outra trajetória. Quem está no meio do mar tem que percorrer outra trajetória, com outras ferramentas e de outras formas. Quem vem do México, outra. Quem já está na Amazônia é outra coisa. Todo mundo quer chegar lá, mas a trajetória de cada um é de cada um. E qual que é a primeira coisa para você saber a trajetória? Saber aonde você está. É o seu GPS? Sim. Então, para você saber onde você está, você tem que fazer perceber-se, olhar para si. Olha para mim, eu sei onde eu estou. Onde eu estou é onde eu estou. Eu não posso querer ir para a Amazônia, saindo de Goiânia, que é onde eu estou, fazendo o mesmo trajeto de quem está vindo do Japão. Eu não vou chegar na Amazônia, eu vou demorar muito mais. Vai ser sofrido, não vai dar certo. Então, eu sabendo onde eu estou, eu consigo traçar a rota para onde eu quero chegar. E a dança contemporânea, ela te dá milhões de ferramentas para você olhar para você e sentir, perceber e saber onde você está. E não só aonde você quer chegar, mas saber a respeitar e apreciar e ver a beleza desse lugar onde você está, simplesmente porque ele é seu e ele é único. E é esse que é essa que é a preciosidade da dança contemporânea. Ela é única porque cada pessoa é única. E se cada pessoa, na sua individualidade, exercer isso de forma plena, não tem como isso ser ruim no processo da pessoa. Ela não tem que ser outra coisa além dela mesma. E a beleza está em cada corpo, é a trajetória de cada corpo para chegar nesse lugar que às vezes nem existe, mas não importa. O que importa não é chegar. Quando chegou na Amazônia, acabou a viagem, pronto, acabou. Mas é as decisões, as trajetórias, os pontos que você para descansar, perdeu, volta para trás, vai. É essa trajetória que a dança contemporânea vai te ajudar a dar ferramentas para você conseguir escolher o melhor trajeto e sei lá, traçar seu mapa aí para onde você quer chegar. Certo? Então é isso, gente. Já deu o horário. Quero agradecer a participação de vocês aqui, quem está no Face, quem está aqui no YouTube, aqui no Instagram. Obrigada pela presença de vocês. Então, lembrando que a partir de... Eu comecei na sexta-feira, aí não lembro mais. Mas sempre às 19h47 estou aqui, ao vivo, conversando de movimento com vocês. Tem a Semana da Dança Contemporânea, que vai ser um mergulho nesse universo, que daí já tem mais prática mesmo, que é do dia 25 ao dia 31 de janeiro. As inscrições são gratuitas, é um evento gratuito para você participar. E a partir de terça-feira, dia 19, não é? Dia 19, terça-feira, já começa o aquecimento para a semana, tá? Muitas atividades práticas, vai começar o despertar. Quem é corajoso aí comigo, 6h30 da manhã, começar a despertar da consciência corporal cedinho. Tem diversas aulas assim ao longo do dia, tá? Essa aula da noite sempre vai ter, mas ao longo do dia também vão ter várias práticas, tá? E daí na semana vai ser mais intenso. É que não dá para eu falar tudo em uma semana. Então, eu já vou dando, igual agora, né? Eu vou dando umas pinceladas nos assuntos para vocês chegarem na semana e conseguirem aproveitar e não ficar ali tentando entender o que está acontecendo, que vai ser muita coisa e muito intenso, uma semana só. Tá certo? Então, quem está aqui, deixa eu só colocar aqui, quem está no Instagram, eu vou deixar aqui o link aí das inscrições. Quem está no Facebook e no, como chama, YouTube, vocês podem, na descrição do vídeo, tem o link para inscrição.
e vocês podem se inscrever gratuitamente e convidem pessoas que vocês acreditam que possa estar se beneficiando dessas conversas, dessas práticas, tá bom? E já falar aqui, eu vou, 8h43, eu vou agora, vou fechar essa live, mudar aqui o cenário. Eu falei para vocês que eu estou fazendo um desafio com as minhas alunas, eu faço o desafio, e hoje eu não fiz ainda, o 10º dia, e eu vou fazer o desafio hoje. E eu vou, daqui a pouquinho, eu vou ligar e vou deixar eu fazendo o desafio ao vivo para quem quiser fazer junto. Eu sei que é no horário mais tarde, não é todo mundo que está acostumado, mas para vocês também conhecerem um pouquinho do trabalho, tá certo? Então, um beijo e daqui a pouco eu vou estar disponibilizando aí essa prática ao vivo. Até mais, gente. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Até amanhã. Fechando aqui Ai, gente, eu esqueço o nome no Facebook e no YouTube. Tchau, pessoal. Beijo. E aqui também no